Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado. Muito bom dia. Pregão desta quarta-feira, dia 19 de setembro, Ibovespa apresentando agora às 11 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília, uma alta de 1%, quebrando a sequência dos pequenos candles ali descendentes, superando a máxima do candle anterior, fechando aqui a primeira hora de pregão, formando um fundo. Então, houve até um fechamento abaixo de 61.815, mas depois que há um fechamento abaixo, ninguém oscila abaixo de 61.446, representando ainda uma sustentação aí do Ibov por parte dos compradores, e agora uma sinalização de alta com superação da máxima da primeira hora de pregão. Próxima resistência aqui no intraday, o Ibovespa tem resistência 62.687 e depois 63.428. Um dos objetivos que seguem sendo válidos, no curto prazo, 65 mil pontos, projeção de alta de um pivô no gráfico semanal. Petrobras no pregão de hoje apresenta uma queda de 0,09%, chegou a fechar abaixo de um dos suportes 23,05, não fez nova mínima. O principal que eu vejo é fechamento realmente abaixo dos 22,90, seguindo nova mínima, mas a ação vai tendo uma dificuldade de fechar acima da média móvel de 13 períodos. Segue dentro da congestão. O fechamento, já que está batendo no suporte e não está vindo para baixo dos 22,90, se chega aqui e faz um candle de alta fechando acima da média, ou mesmo formando aqui um fundo, que nesse caso seria fechar acima dos 23,34, isso seria um sinal negativo, pelo menos para quem está esperando uma queda da ação, e um sinal positivo para quem está pensando está comprando esse suporte aqui dos 23,05 com stop aqui embaixo. E aí o objetivo de subida já ficaria de novo na resistência dessa congestão 23,68 a 23,84. Vale 5 no pregão de hoje apresenta alta de 0,73%, vai superando a máxima dos últimos 3 pregões. Ponto positivo, mas aqui no gráfico 60 minutos ainda não conseguiu deixar para trás os 38,50, não conseguiu fechar bem acima dos 38,50 e gerar nova máxima. Vamos ver se faz isso aí no decorrer do pregão. Caso faça, traz uma expectativa maior de continuar o seu movimento de alta, esse forte movimento de alta aqui do gráfico diário, que pode levar lá na faixa dos R$ 39,50 a R$ 40. Outra ação, Embraer, é uma ação que nós estamos comprado pelo gráfico diário, comprados aqui em 14,38 com stop em 13,66. A ação veio com movimento de realização, batendo ali na faixa dos R$ 14, suporte junto com a média, 13,92. A ação vai tentando reagir aqui pelo gráfico de 60 minutos. Um sinal positivo para a nossa compra é um fechamento aí por um candle mais forte de alta acima da média, que está em 14,12, e seguido de nova máxima. Abriria até a possibilidade de fazer essa entrada aqui antecipada para quem está de fora. Dessa forma, colocar uma entrada de curtíssimo prazo, colocando stop aqui, uma entrada com prazo um pouco maior, bota stop lá em 13,66. E de forma simples, para quem não está acompanhando o gráfico intraday, a entrada seria, para quem está de fora, quando o preço voltar na faixa dos R$ 14,38. Enfim, oscilar acima, em termos de ordem de start, né, oscilar acima dos 14,37 novamente. Seria a chance de entrar e botar stop 13,66 e projetar o risco da operação para cima, com o objetivo na faixa dos 15,10. Não vi nada tão interessante para compra dos ativos que acompanho, dos 100 ativos. Um que me chama um pouco a atenção neste pregão é a Siri 3, volume alto no pregão de hoje. Volume alto na primeira hora de pregão, superação da máxima na primeira hora de pregão, continua dentro de uma congestão. Então ela pode trazer uma oportunidade de entrada aí ao fechar o pregão de hoje, superando de vez essa barreira dos 17,46, 17,48, tem até uma máxima aqui em 17,78. Por enquanto vai caminhando bem. No G60 não faria essa entrada ainda, porque está ali abaixo das resistências. Buscaria no máximo, se ela continuar essa subida mais forte, uma operação de day trade pelo G15. Se o pregão dela for para ser um pregão muito forte, ela tende a gerar alguma oportunidade aí. Pode trazer uma oportunidade pelo G15 de day trade. Aí tem outros ativos que estão gerando uma possibilidade, uma possível chance de entrada pelo G60, mas
a região é que não é ou a relação risco-retorno é que não é das melhores. A YouTube 4, depois de uma correção, que testou os R$ 34,98 e R$ 35 como resistência, perdeu força, veio aqui para baixo, bateu na média, e ao bater na média está perto de gerar aqui a formação de um fundo, que é o ideal, é que feche acima da média, 34,06, e gera nova máxima. Aí abriria uma possibilidade de compra com stop aqui embaixo e projetando o risco dessa operação para cima. Aqui o topo só vai estar lá, teria espaço para o topo, que só está lá nos 35,59, mas tem essa resistência aqui no meio do caminho, que já foi respeitada na faixa dos 35 pila, arredondando, que se o objetivo ficar acima, essa resistência pode atrapalhar aí essa operação na YouTube 4. A outra é o GXP3, gerou um bom candle no G60, a gente vê aqui esse candle, volume acima da média, superou resistência 6,56, fechou acima da média móvel exponencial 13 períodos que vinha sendo respeitada e gerou nova máxima, mas é a região que ela está. Qual é a região que ela está? Região ali perto dos R$ 6,86, toda essa região de 6,72 a 6,86 é uma região de resistência para ela. Tem uma resistência aqui intermediária na faixa dos R$ 6,70. 6,70, uma resistência criada aqui no intraday dessa ação. Então é uma operação mais apertada, por exemplo, comprar a superação da máxima aqui desse candle, ou seja, comprar já aconteceu, comprar em 6,63 e colocar o stop abaixo aqui desse fundo gerado, R$ 6,41. Aí teria que projetar o risco aí dessa operação para cima. Mas a maioria dos sinais que eu vi ao passar aqui pelos diversos ativos foram parecidos com esse. A 1003 também um sinal parecido, Ciel3, mas a região também não tão boa operacionalmente falando, pelo menos não se encaixa tão bem para as minhas estratégias operacionais. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos vocês, um excelente dia de ótimos negócios e até o nosso próximo radar.